pessoal, Luiz, Fernando, tudo bom? Mais uma vez agradecendo aí por você estar me recebendo na sua casa, por você estar me recebendo no seu local de trabalho, está dedicando aí um pouco do seu tempo junto comigo nesse projeto da educação financeira. E no vídeo passado conversamos sobre receitas e nesse vídeo agora a gente vai entrar no assunto das despesas. As despesas elas têm que ser um pouco mais minuciosas do que as receitas, onde a gente consegue trabalhar para ajustar situações, principalmente de curto e médio prazo, é do lado da despesa. Então a gente precisa ser bem minucioso com essa questão. Então, para começar a conversar sobre a despesa, a gente vai fazer algumas divisões. A primeira divisão que a gente vai fazer são entre as fixas e variáveis. Uma segunda divisão que a gente vai fazer são entre as recorrentes e as ocasionais. E uma terceira divisão, a gente vai discutir elas do aspecto de essencial ou de supérflua. E a gente tem uma despesa que foge dessas características principais, que é a despesa investimento, que é aquela despesa que você faz esperando ter um patrimônio maior no futuro. Mas essa despesa ela tem toda uma peculiaridade, ela vai ter um vídeo próprio, ela não vai ser tratada aqui. Ela só está sendo mencionada que ela existe, é algo importante da gente saber, mas por enquanto é isso que a gente vai dizer a respeito. Então vamos começar falando de despesa fixa e variável. A despesa fixa é aquela que ela não muda de acordo com a utilização. Então um exemplo aqui é o condomínio ou aluguel da sua casa. Você vai viajar por 15 dias, você vai pagar o mesmo valor, independente de você não ter passado esses 15 dias na sua casa. Uma despesa que é variável é a conta de luz. Esses mesmos 15 dias que você vai passar fora, a conta de luz vai ter uma alteração. Você provavelmente vai pagar menos luz, você fez um consumo menor. Então essa despesa ela varia de acordo com o uso que você faz. A outra questão de classificação é uma despesa recorrente e uma despesa ocasional. Então, novamente, tanto o aluguel quanto a conta de luz, elas são despesas recorrentes, independente de ser fixo ou variável. O que é uma despesa ocasional? A viagem de 15 dias que você fez. Não é uma coisa que você faz todo mês, pelo menos eu não faço. Não sei se alguém tem a boa sorte de poder fazer, às vezes a gente faz a trabalho, então não é tão boa sorte assim, mas enfim, foi o nosso exemplo geral, tá? O aluguel e a conta de luz são despesas recorrentes, a viagem é uma despesa não recorrente. Uma outra despesa que pode ser não recorrente, você ir num parque de diversão, você ir num jardim zoológico, é uma coisa que você faz ocasionalmente. E a última classificação que a gente está fazendo é entre essencial e supérfluo. Então, o aluguel, o condomínio, a conta de luz, elas são despesas essenciais. A viagem é um supérfluo, um passeio no jardim zoológico é um supérfluo. E uma coisa que é importante ter em mente é que o que não é uma mágica, é uma forma de... Essas são dicas para você elaborar o seu orçamento. O que para alguns é essencial, para outros podem não ser. É claro que tem regra básica. A moradia é uma coisa essencial para todo mundo. Comer é uma coisa essencial para todo mundo. Agora, academia. Uns vão achar que é uma coisa essencial, outros não. Cada um tem que entender a sua dinâmica, a sua característica, para poder elaborar o seu orçamento. É por isso que é um orçamento pessoal. Ele depende da sua característica. Que o lado da despesa ele precisa ser bem esmiuçado. A gente precisa detalhar bem cada gasto que a gente faz. A gente precisa colocar na planilha, tá? Colocar exemplificado e a forma de divisão. Então, por exemplo, eu vou ter a minha divisão, a minha aba transportes. Dentro da minha aba transportes eu vou ter o quê? Eu vou ter o gasto com carro, eu vou ter o gasto com eventual transporte de aplicativo, eu vou ter o gasto que eu tenho de transporte público, inclusive o Vale Transporte. É importante a gente pegar o nosso Olerite e ver lá as despesas que tem, a forma como ela é feita, né? O que é imposto, isso é muito importante a gente saber. Você vê o que tem eventualmente plano de saúde, você já separa na aba saúde e você vai ser minucioso. Então dentro da aba transporte, tá? Um dos seus itens é veículo. Dentro do veículo você vai separar gasolina, você vai separar manutenção,
você vai separar seguro, você vai separar lavagem do carro, tudo isso tem que ser separado. Tudo isso você tem que chegar lá, pôr, descrever direitinho. É importante ser minucioso. Saúde, você vai pôr o seu plano de saúde, você vai colocar remédio, você vai colocar coparticipação no plano, você vai colocar alguma consulta diferente que você teve, equipamento, comprou um termômetro, é um equipamento de saúde, você vai descrever isso daí na sua planilha. Isso daí é importante, ser bem minucioso, a gente separar tudo bem direitinho. Outras despesas, a despesa residência. A despesa residência, você vai colocar o seu condomínio, você vai colocar o IPTU, você vai colocar o valor do aluguel. Esses são os principais. Você vai colocar daí manutenção. O que é entre manutenção? O seguro, seu seguro residencial entre manutenção de obra, uma reforma, alguma coisa que você teve que fazer, a válvula da descarga quebrou, deu problema, isso entra em manutenção, a mão de obra entra em manutenção. O que não é legal você colocar nessa aba residência são coisas que eventualmente, se você mudar, você vai levar da sua casa junto com você. Então, móveis, cama, mesa e banho, comprou um edredom, comprou uma fronha nova, um travesseiro, essas coisas você coloca separado na planilha. Você vai identificar, você vai ver os seus gastos, você vai ver a forma que para você faz mais sentido fazer essa divisão. Eu tô aqui para dar ideias, o que eu falo não é lei, né? Algumas coisas elas vão se aplicar a diversos casos, mas mesmo assim você identifica qual é a sua característica, você identifica como melhor funciona para você. É por isso que lá na apresentação eu peguei e falei, olha, às vezes a gente vai achar planilhas prontas na internet. Pode ser bacaninha para você dar um primeiro passo, mas o importante é você conseguir fazer algo personalizado. Ou você fazer, ou você arrumar alguém que faça para você, não tem problema. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade um pouquinho maior, isso daí não é problema nenhum. O importante é ser funcional para você, ela ter a sua lógica, a sua característica. Outras abas que podem ser importantes você ter, uma aba diversão. O que você gasta com cinema, o que você gasta com um bar, o que você gasta com passeio no parque, o que você gasta num restaurante, se alimentando fora, porque tem a alimentação, que é aquela alimentação que a gente precisa para sobreviver, mas tem aquela alimentação que ela é um entretenimento, você sair, você ir num restaurante um pouquinho mais chique, um pouquinho mais caro, beber uma bebida diferente, comer um prato um pouquinho mais sofisticado, isso não entra em alimentação de sobrevivência. Essa não é a alimentação essencial, essa é a alimentação supérflua. Então, às vezes, o mesmo item ele pode caber em dois canais diferentes. A gente só precisa saber separar, a gente ter... com o tempo vai ter essa experiência, não é difícil. Esses itens iniciais é muito fácil você conseguir classificar de acordo com aquilo que é a sua característica de vida, e é importante você seguir essa classificação. Uma aba importante de você ter na sua planilha, a aba animais de estimação, para quem gosta, para quem tem. Eu tenho 2 cachorros, eu tenho 2 chinchilas, eu tenho cobra, na casa da minha mãe eu mantenho um aquário, tá, tudo, a chinchila, a cobra, tá? Tudo legalizado, direitinho, não precisa tomar susto, ninguém vai aparecer com uma picada de naja aqui, não. São, né, animais da fauna brasileira, documentados, tudo certinho, não se preocupe com isso. Mas o fato aqui, para a nossa planilha, para o nosso entendimento aqui, para a nossa questão é você saber o que é que você gasta com isso, quanto que você gasta com alimentação, quanto que você gasta com veterinário, quanto que você gasta com a manutenção da gaiola, com o banho do bicho, com a filtragem que você põe no aquário, quanto que você gasta com tudo. A despesa precisa ser minuciosa. A questão da educação financeira é você estar no controle da sua vida, das suas despesas. Para você estar no controle, você tem que ter conhecimento total. Se você for na banca de jornal comprar um chiclete, isso precisa constar na sua planilha. Isso precisa ter em algum lugar lá. Como foi feito o gasto, quando, onde, no que você gastou, em que categoria de gasto que ele se enquadra,
Vou repetir, tá? O lado da nossa receita, ele define o quanto de despesa a gente pode ter, mas a gente tem a tendência de fazer mais despesas do que a gente pode arcar. Quando a gente faz a educação financeira, a gente vai tomar o controle da nossa situação para a gente ter uma situação financeira sustentável, é fundamental a gente ter o controle total. A gente não pode deixar passar nada. São 66% do país de famílias endividadas. Então, sempre lembra disso. Isso daí é um dado que ele precisa te acompanhar, que ele precisa entrar na sua cabeça, porque se não entrar, você vai fazer parte dessa estatística. É mais fácil não entrar nessa estatística do que sair, porque ali na sua aba, tá, na sua planilha de orçamento, tem uma aba que chama pagamento de dívida, pagamento de juros. Esse pagamento de juros não existiria se você não tivesse feito a dívida a princípio. Então, quando você faz uma dívida, você está aumentando o seu lado da despesa. É importante você saber isso. Quando a gente está falando de orçamento, de controle, né, de controle da nossa vida financeira, não adianta você naquele jogo que você chuta a bola e daí você corre atrás. Né? Vou chutar a bola aqui e vou correr e daí eu vejo se eu driblo o zagueiro, se eu cruzo, o que eu faço? Vou chutar a bola e depois eu penso. Não, faça jogadas planejadas. Na sua vida financeira, lembra, você usar o passe é mais rápido, é mais perto de você conseguir chegar no seu objetivo, que é o gol. Planeje. A sua questão financeira, ela precisa ser planejada. Não adianta você, de repente, fazer alguma coisa por impulso e depois você vê como arruma. Não faça isso. É o caminho mais curto para você fazer parte dos 66%. Não faça situações precipitadas. Não compre por impulso. Nunca. Quando você vai pensar em alguma coisa, principalmente essas coisas mais caras, um pouco mais elaboradas, você está pensando em comprar um carro, você está pensando em comprar uma moto, preste atenção naquilo que eu falei agora. Não é o valor da prestação do carro. Você tem o valor da prestação do carro, você tem o valor da manutenção, você tem o valor da gasolina, você tem o valor do seguro. Daqui a alguns quilômetros você vai trocar pneu, você vai trocar óleo, e se você não troca o óleo não adianta, porque você vai ter problema com o motor do carro. Então esse tipo de gasto não dá para você cortar, não dá para você economizar, porque você vai ter uma ilusão de economia, não é economia. Você não trocar o óleo do seu carro a cada 5, 10 mil quilômetros, significa que você vai ter um gasto muito maior com o motor daqui a algum tempo. Então, seja muito criterioso quando você vai fazer esse tipo de despesa. Você vai comprar um gato. Você pensou, vou dar um gato para minha filha. Tenha em mente que você vai ter a ração do gato, que você vai ter o veterinário do gato, que você vai gastar com a areia de cocô do gato. Tenha em mente tudo isso. Isso tudo ele precisa estar planejado, ele precisa estar descrito. Quando você não sabe, eu não tenho um gato, eu não sei quanto um gato custa. Um gato eu também não sei, mas me pergunta que eu sei quanto custa um cachorro. Tá? Me manda um inbox que eu falo para você. Se a criança vai planejar, vai ter um filho, é uma coisa que vai acompanhar com você para sempre. Você vai ter o custo de saúde dele, você vai ter o custo de escola dele, você vai ter uma eventual universidade dele. Então você pensa direitinho, você cria as condições, tá? Todo mundo pode. O que eu digo aqui não é no sentido de inibir ninguém de ter aquilo que quer. Muito pelo contrário, a educação financeira é exatamente para te abrir a porta para você conseguir realizar seus sonhos, para você conseguir realizar seus objetivos. Agora é muito importante você entender como chegar nesse objetivo, o que esse objetivo vai acarretar, o que ele vai impactar na sua vida, como você se preparar para incorporar essa questão que você quer. É importantíssimo, porque senão muito mais difícil do que você chegar a atingir um objetivo é manter. Então o que adianta? Você pega, você corre atrás para você comprar um carro, de repente você não consegue pagar e o credor do carro vem e toma seu bem. Você gastou o dinheiro, você teve um tempo com aquilo, muitas vezes você fica com a dívida.
A dívida não é suficiente, o saldo que ele vendeu, o seu bem, não é suficiente para cobrir a dívida que você fez para adquirir ele. Então você perdeu e ainda ficou com a dívida. Planeja direitinho. É possível para todo mundo. Você pode ter tudo isso. Você pode ter carro, você pode viajar, você pode ter animal, você pode ter filhos, uma família grande, feliz, próspera. Agora, planeja que as coisas vão vir mais fáceis, você não vai ser pego de surpresa. Sua vida financeira, o seu controle financeiro, ele tem que te trazer felicidade. Entendeu? Isso é o principal, você conseguir viver uma vida sustentável, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida plena. Bom, acho que hoje a gente conseguiu fazer uma contribuição inicial bem bacana para essa questão das despesas, dessa dinâmica, de como você deve ter o controle disso, da forma que você faz. Uma coisa que é importante, despesa que você faz com o cartão de crédito, saiba o dia que o cartão vira. Entendeu? Porque se o seu cartão vira no dia 10, as compras que você faz, as despesas que você faz a partir do dia 10, você tem que planilhar ela no orçamento do mês seguinte. É no orçamento que vem a fatura do cartão. Não é necessariamente no orçamento de quando você fez a despesa. Se você já começou, se você tem um método, e aí novamente cai nisso, se você tem o seu método próprio, você pode seguir com ele. Você prefere o método de você marcar na data que você fez a despesa, também serve. Eu, particularmente, eu falo para você, marca na data que você vai pagar, mas eu, na minha planilha pessoal, eu marco na data que eu fiz a despesa. Eu fiz o gasto aquele dia, ele vai estar marcado aquele mês. Não importa se vai estar no cartão do mês seguinte. Agora, é um método meu. Eu defino também ali o que é cartão. Eu separo de uma forma que depois eu consigo pegar os meus gastos com cartão, a fatura do cartão, me casar no mesmo mês da receita que eu estou tendo. Então ainda tenho o meu controle. A principal questão é, tenha um controle, faça isso da forma que se adeque melhor para você. O que eu falo aqui, novamente, não é lei, são algumas dicas. O importante é, siga a sua característica. Faça de um jeito que funcione para você, mas faça e seja criterioso. Precisa ter tudo lá. Independente da forma que você vai fazer, uma coisa que não dá para escapar é tenha tudo lá. Gastou 50 centavos, você coloca na planilha. Tá? Sumiu 75 centavos de moeda que você tinha no carro, coloca lá. Se você tem que ter o controle total da sua vida financeira, total. Você não pode deixar passar nada. O dinheiro, ele gosta de atenção. Se você não der atenção para ele vai embora de você. Eu acho que hoje a gente conseguiu avançar bem nesse lado. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Você gostou do vídeo? Like, thumbs up. É importante para mim. Você gostou bastante? Compartilha. Se você acredita que eu estou ajudando você e você está ajudando a mim, compartilhe o vídeo. Ajude mais pessoas. Se você compartilhar, além de eu estar ajudando mais alguém, você também vai estar ajudando esse alguém que teve acesso a mim pelo seu compartilhamento. E se inscreva. É importante você se inscrever no canal. Importante, eu solto esse vídeo, você vê primeiro, você recebe uma mensagem. Olha, chegou um vídeo do Luiz de educação financeira. É uma aula, é uma dica, é alguma coisa? Você é o primeiro a saber, alguma coisa que você já pode incorporar aí agora no próprio fim de semana, no seu dia a dia próximo. E acessa o site. Tá? O site ele ainda está em construção, mas ele vai ter bastante coisa que complementa esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Obrigado pela companhia. Mais uma vez agradecendo de coração por você ter me deixado entrar na sua casa, por você ter me deixado entrar no seu local de trabalho e por você ter compartilhado um pouco desse tempo comigo. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.